Olá, meus alunos. Meu nome é Bruno Galvão, seu professor de ciências. Eu vou falar com vocês hoje sobre sistema digestório. É um assunto voltado para alunos do 8º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema Vida e Evolução. Quais são os objetivos principais desta aula? Permitir que o aluno possa reconhecer estruturas do sistema digestório, os órgãos que formam o sistema digestório, e entender a digestão humana. Em cada órgão, em cada região do sistema digestório, o que acontece em cada região dessas. É isso que você vai entender com esta aula. Bom, qual seria a principal função do sistema digestório? Ou a principal função da digestão, que é basicamente a mesma ideia. O papel do sistema digestório, então, é transformar moléculas grandes e complexas dos alimentos em outras, pequenas, simples e solúveis. Então, imagina que você comeu um prato de arroz e você precisa transformar aquele arroz em energia para o seu corpo funcionar. Eu estou gastando energia falando com você, eu gasto energia pensando, eu gasto energia respirando, eu gasto energia enxergando. Então, nós gastamos energia com todas as funções do nosso corpo. Esse arroz que você comeu, não tem como um grão de arroz entrar na sua circulação sanguínea e alimentar suas células e entupir as suas veias. Você precisa de fazer com que esse grão de arroz ele se torne o menor possível, que ele se torne apenas uma molécula química. E essa molécula tem que ser pequena o suficiente para entrar dentro de cada célula do seu corpo. E esse é o papel do sistema digestório. Pegar esse alimento, essas estruturas grandes e transformá-las em moléculas pequenas o suficiente para abastecer, para alimentar cada célula do seu corpo. Quais são os órgãos principais que fazem parte do sistema digestório? Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Esses aí seriam os principais. Eu ainda vou citar aqui no processo algumas glândulas acessórias que são fundamentais também no processo digestivo ou digestório. Vamos ver aqui na figura para você ter uma noção de localização desses órgãos. Então repare aí, seguindo de cima para baixo, boca, logo então vem a faringe. Nós temos a glândula salivar, que aqui agora eu estou falando já de uma glândula anexa, tá? Então essa glândula, ela é um auxiliar da digestão. Aí nós temos o esôfago, que vai entrar em contato com o estômago. Nós temos também pâncreas e fígado. Pâncreas e fígado também vão ser glândulas acessórias, vão ajudar na digestão. A vesícula biliar eu vou considerar que faz parte do fígado. E finalmente nós temos o intestino delgado, que é o intestino mais enrolado aí, ele é o maior, e o intestino grosso, que seria esse intestino ao redor aí do intestino delgado. E finalmente nós vamos ter o último caminho aí do intestino grosso, no reto e no ânus, que é por onde sai o resto do que nós não digerimos. Vamos começar falando da boca então. A boca transforma o alimento no bolo alimentar. Então a digestão começa na boca. Se eu fosse pensar na questão do sistema nervoso, eu até poderia dizer que a digestão começa com o sistema nervoso. Tem gente que fala assim, a digestão começa nos olhos, porque quando você olha para a comida, você já está mostrando para o seu organismo, você está mostrando para o seu cérebro que você vai se alimentar. Então, uma série de mecanismos começam a se preparar para que você ingira o alimento. Mas aqui, considerando apenas o sistema digestório, nós vamos dizer que a digestão começa na boca. Na boca nós temos os dentes, que são responsáveis pelo que nós chamamos de digestão mecânica. A digestão mecânica, porque trata-se de movimentos mecânicos mesmo. Quando nós mastigamos os alimentos, nós temos dentes responsáveis por cortar os alimentos, dentes responsáveis por amassar e triturar o alimento. E dentes responsáveis por rasgar os alimentos também. Então, esse processo, o primeiro processo de digestão, é feito pelos dentes na boca e também por glândulas salivares.
as glândulas salivares, as glândulas que produzem a saliva, produzem uma enzima chamada amilase, e a amilase é uma enzima capaz de digerir determinados açúcares, digerir principalmente o que nós chamamos de amido. O amido, você pode pensar naquele mingau de amido, aquele pozinho branco de amido, que pode ser usado para fazer mingau ou molho branco, aquilo ali é amido de milho. E aquele amido ali, ele é digerido pela amilase. Quando você mastiga um milho, aquela massinha branca dentro do milho é amido. O arroz, a maior parte do arroz é composta de amido. Então, essa digestão começa realmente na boca, principalmente de amido, quando você pensa no efeito da amilase. E temos a língua. A língua também não tem só a função de ajudar a gente a formar as palavras. A língua ela tem a função de movimentar o alimento. Imagina se você não tivesse a língua, você não poderia empurrar o alimento para um lado e para o outro, a fim de fazer com que esse alimento passe nos dentes que cortam, passe nos dentes que amassam e trituram. Então a língua tem essa função importantíssima e a língua ainda tem a função de empurrar o alimento em direção à faringe e esôfago. A gente chama isso de deglutição. A língua também é capaz de empurrar esse alimento, fazendo com que ele continue a percorrer o tubo digestivo. Ainda falando da boca, as glândulas associadas à boca são justamente as glândulas salivares por causa da produção dessa amilase. Essa amilase, que digere amido, como eu disse, ela é ativa em ambiente neutro. O que é isso, um ambiente neutro? É um ambiente que não é nem ácido e nem básico. E assim é o ambiente da nossa boca. Aqui você já precisa começar a perceber o seguinte, que certas enzimas funcionam de acordo com o ambiente. Essa enzima amilase funciona muito bem no ambiente neutro, que é o ambiente da boca. Mas, quando essa amilase chega lá no estômago, ela já não funciona bem, porque no estômago nós teremos um ambiente ácido. Bom, vamos continuar aqui seguindo o caminho do alimento. Então, o alimento entrou na boca, sofreu esses processos, desceu pela faringe. A faringe é uma estrutura comum tanto entre o sistema digestório e respiratório. Bom, no caso aqui, considerando a faringe como pertencente ao sistema digestório, ela vai ser o órgão, o tubo que vai conectar a boca ao esôfago. Então a faringe está logo abaixo aqui da garganta e rapidamente ela já se conecta ao esôfago, por onde o alimento deve descer. E o esôfago também vai ser um tubo de comunicação. Ele faz a comunicação entre a faringe e o estômago. Uma coisa interessante do esôfago são os movimentos peristálticos. O que são esses movimentos? São movimentos de ondulação empurrando o alimento em direção ao estômago. Isso são movimentos peristálticos. Quando você pega a função da língua de empurrar o alimento para baixo e também a função do esôfago com os movimentos peristálticos também empurrando o alimento para o estômago, tudo isso nós podemos chamar de deglutição. Ok. Na boca, nós havíamos formado uma mistura daquele alimento que nós mastigamos, que nós chamamos de bolo alimentar. Então, até ali você tem um bolo alimentar misturado com a saliva, que tem a amilase, e esse bolo alimentar ele vai descer pela faringe, passar pelo esôfago, chega no estômago. No estômago, esse bolo alimentar ele vai se transformar em quimo pela ação do suco gástrico. Então, depois que esse bolo alimentar sofre a ação do suco gástrico, ele se transforma em quimo. O que tem nesse suco gástrico? Primeiro, ácido clorídrico. Olha aqui, olha só. Na boca você tinha uma região que era neutra, não era ácida nem básica. A amilase funcionava bem lá. Agora esse alimento, esse bolo alimentar chegou no estômago que tem ácido clorídrico. A amilase aí deixa de funcionar. Ela não funciona bem no estômago. Outras enzimas passam a funcionar bem no estômago. Vou dar destaque aqui para a pepsina. A pepsina
ela é ativa em ambiente ácido. Então agora você tem a pepsina ativa. E a pepsina vai ser importante na digestão de proteínas. Lá na boca, então, a amilase estava relacionada à digestão de amido, que é um açúcar. E agora no estômago você tem a pepsina mais ativa, que é responsável por digestão de proteínas. Carne, por exemplo, é proteína, de uma maneira geral. E o estômago tem um ambiente necessário para essa pepsina funcionar bem, mas não para a amilase funcionar bem. Bom, o estômago, então, fica destacado aí a presença do ácido clorídrico. Qual a função do ácido? O que você pensa que o ácido faz? Quando a gente pensa em ácido, talvez você já tenha ouvido falar em ácido sulfúrico. O que faz um ácido? Detalhe, hein? Ácido clorídrico, dependendo da concentração, de uma maneira geral, o ácido clorídrico é um ácido muito forte, que é o que tem no estômago. Mas talvez você já tenha ouvido falar em ácido sulfúrico. Quando a gente pensa em ácido, a gente pensa em quê? É comum pensar em corrosão. O ácido derrete as coisas, o ácido ele corrói as coisas. Essa é a ideia um pouco do ácido mesmo. E o ácido do estômago ele é capaz, inclusive, de fazer proteínas que estão muito fechadas se abrirem e ficarem mais fáceis para que aquela pepsina consiga cortar essas proteínas. E finalmente saindo do estômago, por que eu falo finalmente? Porque chegou num ponto muito crítico e um ponto que eu gosto de destacar quando eu falo de sistema digestório, que é no intestino delgado. O intestino delgado é um tubo que pode apresentar mais de 6 metros de comprimento, isso mesmo, e ele é dividido em 3 partes. Logo que sai do estômago, o duodeno. Depois vem a maior parte do intestino delgado, que é o jejuro, e uma parte final, que é basicamente o contato do intestino delgado com o intestino grosso, nós chamamos de íleo. Vou dar destaque para o duodeno. A digestão do quimo ocorre principalmente no duodeno e no início do jejum. Então, logo que sai do estômago, entrando no intestino delgado, essa região inicial do duodeno é uma região muito importante porque ali tem a produção do suco entérico. É ali que é lançado o suco pancreático, é ali que é lançado a bile que é produzida pela vesícula biliar do fígado. Bom, o que seria esse suco entérico, então? O suco entérico, ele tem toda essa mistura que eu falei e ele tem algumas enzimas responsáveis por quebrar mais ainda açúcar, por quebrar esse açúcar em partículas, em moléculas menores ainda. Ele pode quebrar a maltose usando uma enzima chamada maltase. Ele pode quebrar a lactose. A lactose eu sei que você já ouviu falar. Lactose, tem pessoa que não pode beber leite porque ela não consegue digerir lactose direito. Lactose é isso, é um tipo de açúcar que pode ser quebrado aqui também no intestino delgado através do suco entérico, enzimas presentes ali como a lactase, que é capaz de quebrar a lactose. Temos também no intestino delgado um suco pancreático, um suco produzido pelo pâncreas, que vai ter algumas enzimas também. Lipase, quando a gente pensa em lipase, pensa em lipídios. Lipídios sempre associa a gorduras. Então você tem enzimas ali para ajudar a quebrar gorduras. Tripsina, que vai ajudar a quebrar proteínas mais ainda. Na verdade, quando a gente viu a pepsina lá no estômago, a pepsina ela começa quebrando proteínas. E aí você já começa a ter grandes peptídeos, que é o que forma a proteína. E a tripsina vai conseguir quebrar mais ainda esses peptídeos, esses restos de proteína, formando moléculas ainda menores. E finalmente o bile. A bile é composta de sais biliares. A bile é a única aqui que não é uma enzima. Ela é formada de vários sais. E esses sais vão ajudar a fazer com que as gorduras se posicionem de uma maneira mais que facilitem a ação da lipase aqui no caso. A ação de enzimas que vão quebrar gorduras. Então, os sais biliares produzidos pelo fígado, ou mais especificamente pela vesícula biliar do fígado, são super importantes para nos ajudar a digerir gorduras. Bom,
olha aqui outra coisa interessante. Nós falamos que na boca você tem um ambiente mais neutro, que não é ácido nem básico. Depois, no estômago, você tem um ambiente superácido, porque lá tem um ácido clorídrico. Isso favorece a ação de certas enzimas, no caso, principalmente a pepsina. Agora, no intestino delgado, você tem um ambiente mais alcalino. O que é isso? Não é ácido e não é neutro. Ele é mais básico. Você pode pensar que é meio que o contrário de ácido. Bom, então agora você tem um ambiente mais alcalino e favorece o funcionamento das enzimas presentes no intestino delgado. Então essas enzimas, a maltase, a lactase, essas enzimas tripsina que agem no intestino delgado, precisam de um ambiente mais alcalino, ou seja, não ácido e não neutro, e isso então favorece o funcionamento dessas enzimas. Vilosidades intestinais facilitam a absorção dos nutrientes. Vilosidades, o que é isso? O intestino ele tem umas voltinhas que vai aumentar o contato deles com os nutrientes. Isso facilita para o intestino absorver esses nutrientes para dentro do seu corpo. Ainda falando de intestino delgado, só complementando. O intestino delgado vai ter duas glândulas associadas importantíssimas que eu já até falei um pouco delas. O pâncreas, que produz o suco pancreático, contendo lipase e tripsinas e outras enzimas. Nós já falamos dessas enzimas, só estou reforçando que o pâncreas vai lançar essas enzimas lá no duodeno, no começo do intestino delgado. E o fígado, que eu também falei que produz bile. O fígado, a vesícula biliar do fígado, vai lançar a bile também ali no início do intestino delgado, na região do duodeno, principalmente. O que vai facilitar a digestão de gorduras. Bom, e já estamos chegando aqui no final do sistema digestório, do percurso que o alimento percorre no nosso corpo. Estamos falando do intestino grosso. Ele é considerado, então, a porção final do sistema digestório. E qual a função do intestino grosso? Ele forma a massa fecal, ou seja, as fezes, né? Então, essas fezes elas precisam de ser feitas em forma de uma massa, juntas, né? Reunidas. O intestino grosso é muito importante para absorver água, para evitar ao máximo que o nosso corpo perca água. Tanto é que quando uma pessoa está com alguma virose que causa diarreia, é muito importante tomar muita água. Por que tem muita diarreia ali? Porque o intestino grosso dela não está conseguindo absorver a água que deveria. Aí a pessoa perde muita água, e perde muita mesmo, porque essa é uma função fundamental do intestino grosso. Além de absorver água, junto com a água, o intestino grosso absorve sais minerais. Então, olha que funções importantes. É literalmente evitar o desperdício. Se o intestino grosso não absorvesse água e sais minerais, nós íamos precisar de ingerir muito mais água e sais minerais. E uma coisa importantíssima é a flora intestinal. Quando eu penso em flora intestinal, eu penso em bactérias, fungos, é isso mesmo, dentro do intestino grosso. Não é na circulação sanguínea não, viu gente? Na circulação sanguínea não tem nenhum micro-organismo. Mas no intestino grosso você tem uma flora intestinal importantíssima para ajudar você tanto no equilíbrio do seu sistema imunológico, das suas defesas do seu organismo, mas também para ajudar a digerir algumas coisas que nós, seres humanos, não somos capazes de digerir. Além disso, a flora intestinal impede que outros micro-organismos que causam doenças tomem aquele lugar. Se você já tem organismos bons ali, micro-organismos que vivem bem com você, então você está impedindo, você está ocupando espaço para que outros micro-organismos que causem doenças não sejam capazes de ocupar aquela região. Quais foram os pontos principais? A boca, a presença da amilase que digere amido, estômago que tem o suco gástrico que possui ácido clorídrico e pepsina, intestino delgado, que tem várias enzimas para digerir gorduras, tem a bile, que são sais, que também ajudam na digestão de gorduras, e a tripsina, que digere peptídeos ou restos de proteínas, e a ideia de que o intestino grosso absorve água. O final do intestino grosso a gente sabe que tem o reto e o ânus, por onde todo o resto, o que não foi absorvido, vai ser eliminado do corpo. Duas perguntinhas rapidinhas para você ver se você gravou aí o que eu falei. Vamos ver, fica esperto aí e preste atenção. Ó. Qual a importância da saliva na digestão de alimentos?
Você se lembra? A saliva possui a amilase que digere amido, que é um tipo de açúcar, importantíssimo. E por que as diferenças de acidez entre os componentes do sistema digestório são tão importantes? Por que é tão importante você ter uma acidez diferente na boca, no estômago e no intestino delgado? Porque essas regiões possuem enzimas diferentes que só funcionam com aquela acidez diferente. Na boca, neutro. No estômago é um ambiente mais ácido, aí a pepsina funciona bem. E no intestino delgado você tem um ambiente mais básico ou alcalino para que aquelas enzimas daquela região funcionem bem também. Essa é a ideia geral de hoje. Eu agradeço a você e desejo bons estudos.